O mangarito é um alimento que já foi muito popular no Brasil. Lembra uma batatinha. Agora, uma equipe da Embrapa desenvolveu um sistema de cultivo para recuperar essa tradição. Não há memória mais forte da infância do Seu Divino. E a gente teve dificuldade para conseguir comida, né, para suplementar, né, nossa alimentação. Tinha um vizinho lá que ele conhecia, já morava há bastante tempo no local, e ele foi lá e mostrou para a gente essa planta no meio da mata, né? Era um tal de mangarito, um produto que ajudou a matar a fome da família Alves e de muitas outras em tempos de seca brava no Cerrado brasileiro. Na época, acho que acredito, muito mais de 60% da nossa alimentação era mangarito. Mangarito é da família das aráceas, também conhecido como mangará ou taió na língua guarani. Planta nativa do Brasil e de outras regiões da América tropical. Cultivado há séculos pelos índios, o mangarito é parente da taioba e do inhame. A parte mais consumida é essa daqui, mas também dá para comer as folhas. Só que o cultivo não é dos mais fáceis, não. O Seu Divino que o diga. Depois que cresceu, bem que tentou produzir mangarito neste sítio em Braslândia, no Distrito Federal. Deu muito miúdo, né? Ficava difícil até para você beneficiar ele para comer, né? Era muito pequeno, né? Então eu abandonei. Segundo o agrônomo Nuno Madeira, da Embrapa Hortaliças, o alimento caiu em desuso porque o tamanho era irregular demais e a produção não tinha volume comercial. Ele é uma planta que dá um monte de batatinhas pequenininhas, assim como essas aqui, né, os mangaritos de pequeno tamanho. E uma planta que também tem uma produtividade um pouco abaixo, quando a gente pensa em toneladas por hectare, por exemplo, do que outras espécies comerciais, como batata, cenoura e outras. Para superar esses problemas e resgatar o mangarito, há 5 anos uma equipe da Embrapa vem estudando técnicas de cultivo da espécie. O objetivo, tornar a cultura mais produtiva e rentável. O primeiro passo para o plantio do mangarito se tornar mais atrativo é a mudança da época de plantio, de setembro para dezembro. O ciclo vai ficar mais curto, passando de 8 meses para apenas 5. Assim, o mangarito vai ficar graúdo, num formato mais uniforme. A ideia é fugir do excesso de chuvas na primavera. Quando a gente planta em dezembro, ela leva um mês para botar, já é janeiro, quando ela está bem brotada, com uns 30 dias. Aí já começa fevereiro, já está começando a ir para o final das águas. Então a planta entende, né, a resposta dela, fisiológica, ela entende que já está começando a fechar o ciclo, então não perfilha muito. E a planta concentra praticamente em uma batata central principal. O mangarito não exige muito, mas produz melhor em solos leves, bem drenados e ricos em matéria orgânica. Em 1 hectare dá para cultivar até 125 mil mudas. Cada canteiro tem de 3 a 4 linhas de plantio. Mais ou menos uns 25 a 30 centímetros um do outro, né? E basicamente isso. Geralmente não precisa irrigar. A dica é manter o solo coberto por uma palhada. Uma proteção para o solo, para chuvas pesadas, uma redução do índice, né, do mato, né? Então reduz as capinas. E também, no caso de ficar uns 5, 7 dias sem chuva, por exemplo, segura mais a umidade nos canteiros. Por ser uma planta rústica, as doenças são raras no cultivo. Com mangaritos maiores e mais uniformes, o descarte caiu de 40% para apenas 10% e a produtividade chegou a 30 toneladas por hectare, assim como o inhame. O Seu Divino adotou a cartilha de cultivo da Embrapa e está contente com o resultado. Eu achei que está uns 30% a 40% a mais do que eu esperava, né? O senhor deve colher quanto? Entre 5 e 7 mil quilos, que é mais ou menos 3.300 metros, tem os descartes, a gente não conta, né? Veja a diferença entre o mangarito do Seu Divino, cultivado com as técnicas da Embrapa, e este outro, plantado do jeito tradicional. Essa tem 8 meses de idade, mais ou menos, essa tem 5 meses de idade. Isso torna muito mais macia, muito mais suave. Nos últimos 3 anos, o mangarito se tornou um complemento de renda para o Seu Divino. Como o custo de produção é baixo, em torno de 20% do que se gasta no cultivo da batata, por exemplo, o lucro é maior. Sem contar que o mangarito é bem mais valorizado no mercado. O mangarito a gente vende no varejo a R$20 e no atacado R$15. A batata inglesa é R$6 no atacado e R$8 no varejo. Para onde que o senhor está mandando? Para São Paulo, Sul, os 3 estados do Sul, Mato Grosso do Sul e até para Manaus já foi, que lá produz, isso é natural de lá, né? O mangarito é um alimento muito versátil. Dá para cozinhar e já comer, preparar um purê ou então fazer um prato mais elaborado. Hoje o Nuno Madeira deixou o campo de pesquisa e veio para a cozinha.
Nuno, o que você vai preparar pra gente? A gente vai fazer o mangarito como é mais comum da gente utilizar aqui em casa, que é salteado, seja na manteiga ou no azeite. Nessa receita, mangaritos de tamanho médio, entre 2 e 4 centímetros, são lavados e cozidos em água e sal. A gente espeta o mangarito e percebe que ele já está bem macio, está no ponto certo para parar o cozimento. Dá para comer com ou sem casca. A pele sai bem fácil. Aí é só passar na frigideira. Tá pronto. Ainda dá para fazer bolinho de mangarito, mangarito com costela e de sobremesa com melado. É só usar a criatividade, como explica a agrônoma Neide Botrel, que também faz parte do projeto da Embrapa. Ele tem um valor energético muito interessante, perdendo apenas para a mandioca e a batata baroa. Além disso, ele também apresenta teores de carotenoides, você pode ver aqui a coloração bem amarela. Também tem teores de minerais como cálcio, ferro, fósforo, bastante expressivo. Bom, gente, vamos para a melhor parte, né? Provar. Com certeza. Eu vou comer esse aqui, o mangarito salteado. Visualmente parece uma batatinha, um nhoque, né? Vamos saber no sabor. A textura é mais firme que a batata e no paladar ele parece um pouco do pinhão. Alguma coisa assim, né? Eu, quando como mangarito, eu sinto entre uma batata bem firme e uma castanha portuguesa, alguma coisa assim, né? Muito bom. Vou comer mais um. A receita do bolinho e da costelinha com mangarito você confere no nosso site g1.com.br/Globo Rural.